quase o último versículo, não é o último versículo, mas a última folhinha da sua Bíblia aí, capítulo 22 de Apocalipse. João já terminando o livro de Apocalipse, recebendo as revelações de Cristo Jesus na ilha de Pátimos. No fechamento, ele diz no versículo 17, e nós vamos ler juntos. Pode colocar na tela para nós. Vamos lá. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Amém? Vamos repetir? E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Podemos assentar, em nome do Senhor Jesus. O Espírito e a esposa dizem: vem. Veja o Espírito de Deus que está conosco hoje. Desde quando ele desceu lá no capítulo 2 de Pentecoste, em Atos 2, ele está aqui orientando, preparando, está testificando, está vivificando a igreja, a noiva, ardonando esta noiva, preparando, enfeitando, dando os últimos ajustes para o grande cerimonial, as núpcias, as bodas do Cordeiro, que em breve vai acontecer. Poderá ser esta noite, poderá ser amanhã, poderá ser daqui a um ano, eu não sei, o dia e a hora ninguém sabe, mas a qualquer momento, esse céu vai se rasgar de alto a baixo, as trombetas tocarão, e a amada, a noiva do Cordeiro, deixará este mundo vil e subirá para encontrar com o Cordeiro de Deus. Este momento é esperado, este momento é aguardado pela igreja do Senhor, pelos salvos em Cristo Jesus. E hoje eu quero trazer à luz da palavra de Deus algumas mulheres que foram, ou que podemos tratá-las no Antigo Testamento como mulheres tipológicas, representando a noiva de Cristo. Pastor, o que é uma tipologia? Tipologia na teologia avalia símbolos, e avalia símbolos proféticos de pessoas e eventos, comparando-se ao Antigo com o Novo Testamento. Então hoje nós vamos trazer, à luz da palavra de Deus, estas mulheres, e vamos ver a semelhança delas com a noiva que somos nós hoje, a noiva de Cristo Jesus. Abrindo a nossa Bíblia, já em Gênesis, no capítulo 3, eu encontro a primeira mulher tipológica, uma tipologia da noiva de Cristo. Pastor Helder, quem é esta mulher? Esta mulher é Eva, a mulher, a primeira mulher que foi criada para o primeiro Adão. Adão é um tipo de Cristo, o primeiro homem tipológico, tipo de Cristo. E Eva foi criada por causa de Adão. Eva foi tirada do lado de Adão. Note a semelhança. Jesus na cruz do Calvário, quando passaram a lança do seu lado, saiu sangue e água. Ali nasce a noiva do Cordeiro.
Então, como Eva, a semelhança de Eva, que é criada para ser noiva, para ser esposa de Adão, a igreja é criada na cruz do Calvário para se tornar esposa do Cordeiro de Deus. Ainda discorrendo na palavra do Senhor, permita-me, nós encontramos com Rebeca. Quem era Rebeca? Rebeca está ali em Gênesis, no capítulo 24, nós encontramos a respeito de Rebeca, na época ainda do patriarca Abraão. Havia Abraão, seu filho Isaque, e ele tinha um servo que chamava Eliezer. Olha a tipificação, a tipologia já no Antigo Testamento. Abraão, Deus. Isaque, Jesus. E Eliezer, o Espírito Santo de Deus. Já uma tipificação. Abraão chama Eliezer, seu servo, e diz: vai a uma cidade que eu te direi, e lá chegarás, e encontrarás uma jovem, e esta jovem tu lhe dirá isso e isso, e ela abandonará, deixará tudo, te seguirá e virá, e quando ela chegar, eu lhe darei como esposa do meu filho. Eliezer parte, vai ao encontro desta jovem, desta donzela, chega ao poço, ela dá água para os seus camelos, dá água para os seus homens, dá água para ele, e quando ele fala, ela diz: eu deixarei tudo e irei contigo. Olha a tipificação de Rebeca como a igreja de Jesus. Ela larga tudo e vai ao chamado para encontrar com seu noivo. Assim como a igreja do Senhor largou tudo nesta vida, largou o mundo, largou as amizades malignas, largou tudo para trás e foi e está caminhando até chegar nas mansões celestiais. Mas não paramos por aqui. Por que não falarmos de Raquel? Quem era Raquel? Isaque casou com Rebeca, e quando ele casa com Rebeca, o filho de Abraão, já ele tem 2 filhos, e um é Esaú e o outro é Jacó. Jacó, ele vai trabalhar com seu sogro Labão, e ele trabalha 7 anos para casar com Raquel, o amor da sua vida. Labão lhe trapaceia e lhe dá Lia. E depois então Jacó, não, eu quero é Raquel. Ele precisa trabalhar mais 7 anos. Raquel é uma tipificação da igreja do Senhor. Até porque José vem de Raquel, e José é um tipo de Cristo. E Raquel, o que ela representa a igreja do Senhor? Ela representa na espera. Jacó representa Cristo, porque ele paga o preço para ter Raquel. E Raquel, como noiva, espera pacientemente até que todo o preço é pago para que ela se case com Jacó. A igreja, ela recebeu o preço que foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Então a igreja se identifica muito também com Raquel. Mas continuando pela palavra de Deus, venha comigo, em Gênesis 41, a Bíblia fala que o filho dessa Raquel, José, vai para o Egito. E lá no Egito, ele se torna escravo. E depois de escravo, ele se torna o quê? Governador. Mas assim que ele se torna governador, Faraó lhe dá uma esposa egípcia, que se chama Azenate. Olha aqui. Azenate é um tipo de igreja.
É um tipo da igreja do Senhor no Antigo Testamento, porque a Azenate é gentílica, assim como a igreja é gentílica. José é um tipo de Cristo vendido pelos seus irmãos, como Jesus foi vendido por Judas. José casa com Azenate. E mais o interessante, a tipologia, a tipificação de Azenate com a igreja, além dela ser gentílica, ela casa com o governador, que é José, e José vai fazer o quê? Ele vai governar e dar pão para a humanidade não morrer de fome. Então, Azenate está juntamente com José nesse governo para governar e dar pão à terra do Egito e todos os adjacentes em volta. A igreja do Senhor do século 21 foi chamada para governar nessa terra e dar pão para a humanidade, o pão vivo que desce dos céus. Discorrendo a palavra do Senhor, quem não conhece Ruth? Ruth, moabita, gentílica. Ruth é uma personificação, é a tipicidade mais típica da igreja do Senhor. Ela está fora, pois ela é moabita, de origem moabita. Ela não é judia, ela não mora em Israel. Ela deixa tudo em Moabe e vai para Judá, para a presença de Deus. Ela chega como serva, ela precisa de um remidor, ela precisa de alguém que resgate, ela está em tremenda pobreza, ela não tem ninguém que rogue por ela, e ela chega, e lá em Judá, ela encontra Boaz. Quem que é Boaz? Boaz é o homem mais rico. Interessante a tipologia de Boaz, porque Boaz ele nasce em Belém. E Jesus nasceu onde? Jesus nasceu em Belém. E Jesus vem da descendência de Boaz. Olha que coisa maravilhosa. E Boaz, ele casa com Ruth. Eu não vou entrar na história porque vocês já conhecem. Se alguém não conhece, depois leia o livro de Ruth. Boaz, ele casa com Ruth e ele faz 3 coisas com Ruth. Diga comigo, 3 coisas. O que ele faz com Ruth? Primeiro, ele paga suas dívidas. Diga comigo, paga suas dívidas. Interessante que Jesus, ele morre na cruz do Calvário pela sua noiva, pela sua igreja. A Bíblia diz que ele paga toda a nossa dívida, a nossa cédula da condenação foi cravada na cruz. Ele pagou com seu precioso sangue. Era eu, era você, condenados e para o Gólgota, mas ele tomou o nosso lugar, ele pagou a dívida. Cristo mandou suspender a sentença que era a morte eterna para mim, para você, e lá ele cravou a cédula da condenação e diz: vós estáis justificados pelo meu sangue. Primeiro, ele paga a dívida. Em segundo lugar, ele remiu a Ruth. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. Nós fomos justificados. Remir é ser justificado, ser limpo, tornar-se limpo, tornar digno, participantes, co-herdeiros com Cristo dessa nova aliança. E por último ainda, o que Boaz faz? Ele resgata
a honra de Ruth, ele leva nos portões da cidade, e ele manda convocar todos os anciões e todos os nobres da cidade, e ele promove uma grande festa, e diante de todos eles, ele honra Ruth. Isto nos lembra das bodas do Cordeiro, porque a noiva será engrandecida, a noiva será honrada. Mas ainda, antes de terminar, falando, eu poderia ficar aqui a noite toda falando de grandes mulheres. Hoje as mulheres nota 1000, hein? Vamos falar agora, sabe de quem? Abigail. Quem foi Abigail? Quem já viu falar de Abigail? Quem já viu? E quem ainda não ouviu falar de Abigail? Abigail, essa mulher, ela morava ali em Jerusalém, na época, aos arredores de Jerusalém, para ser mais preciso, na época do rei Davi. Do rei Davi. Ela era casada com Nabal. Diga comigo, Nabal. Nabal era um homem maligno. Nabal era um homem duro. Nabal maltratava Abigail. Isto mostra nós, antes de conhecermos a Jesus, o nosso antigo inquisitor, o nosso antigo dono, o nosso antigo reino, o nosso antigo chefe, o reino das trevas, nos maltratava, nos humilhava, fazia tudo de mal e ruim conosco. Nós éramos participantes dessa velha aliança, nós estávamos debaixo das leis de Nabal. Davi, um Cristo tipológico, porque Jesus é filho de Davi, vem da mesma geração, da mesma descendência, e é por isso que Deus fala que não faltará rei sobre o trono de Davi, e Jesus vem e assenta eternamente no trono de Davi. E agora Davi com seus homens, correndo de Saul, ele não tinha ainda subido ao trono, ele chega lá nas herdades de Nabal e pede alguma coisa para comer. Nabal diz: manda esses homens embora, não tenho nada para eles não. Davi fica furioso e quer matar Nabal e toda aquela casa. Aí entra Abigail. Esta mulher é espetacular. A mulher Abigail é tida na Bíblia como uma mulher pacificadora. Ela chega e entra, mesmo não sendo chamado pela conversa, mesmo não tendo status ou permissão para ser negociador. Entenda que diante das leis daquela época, a mulher não podia falar nada. Ela se coloca entre Davi e Nabal e pede: por favor, misericórdia, acalma os ânimos. Davi era acostumado a derrubar gigante de 3 metros de altura. Davi era guerreiro, as suas mãos eram encharcadas de sangue, era só mais um. E ela roga para que não aconteça naquele dia uma desgraça. E Davi atende aquela mulher, e ela vem e traz pão e vinho e sustenta todo o exército de Davi. Davi vai embora e fica com aquilo no coração. Anos passados, Nabal morre. Davi fica sabendo e manda buscar Abigail e a torna como a sua esposa. A mulher que morava no campo, ela vem agora e se torna rainha e vai para Jerusalém sentar no trono. Nabal está morto, a igreja saiu debaixo da égide, saiu debaixo do domínio de Nabal, deixou o mundo, deixou o maligno e agora entrou na nova Jerusalém e está andando com noivo. Há uma novidade de vida, há uma vida nova agora. Mas nós não paramos por aqui.
eu quero chegar ainda em uma mulher. Uma mulher que vocês vão descobrir quem ela é. Salomão escreveu 1005 cânticos. Diga comigo, 1005 cânticos. Mas ele escreveu o Cântico dos Cânticos. Pastor Daniel, Cântico dos Cânticos quer dizer que daqueles 1005 cânticos, tem um cântico que sobressai sobre todos. É como você diz assim: Rei dos reis, Senhor dos senhores, não está acima de todos? Então, Cântico dos Cânticos está acima dos 1005 cânticos que Salomão escreveu. Interessante que antes dele escrever o Cântico dos Cânticos, que é Cantares de Salomão, ele escreve Eclesiastes, Santos. Ele escreve Eclesiastes. Eclesiastes, pastor Daniel, é um livro melancólico. Dá tristeza quando você começa a ler o livro de Eclesiastes. E você pergunta, por que esse livro está aí? O cara desanimado, o cara teve bosque, o cara construiu casa, o cara construiu palácio, o cara teve todo tipo de riqueza. E ele começa o livro dizendo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, nada presta, nada vale. O que vale debaixo do sol é frustração, é fadiga, é enfado, é fadiga, é enfado, é tal. Por quê? O livro de Eclesiastes é escrito no momento que Salomão está desviado. E Salomão tem uma visão, uma perspicácia terrena, mostrando que quando se busca os prazeres nesse mundo, entenda, igreja, quando se busca o prazer, a alegria, a felicidade humana, e o Jonathan sabe muito disso, porque ele estuda filosofia, é psicologia. Quando o ser humano, ele foca na felicidade através de extrair essa felicidade somente no parâmetro humano, no parâmetro desta vida, somente procurando nos prazeres carnais nessa vida, ele vai se tornar uma pessoa vazia, frustrada. É por isso que quem usa droga quer usar mais, é por isso que quem prostitua quer prostituir mais, é por isso que quem joga quer jogar mais, é por isso que quem vai para o mundo da pornografia quer ir cada vez mais, porque é uma busca sem fim, é uma busca que não se acha o fundo, e o fundo é fadiga, o fundo é depressão, o fundo é morte, porque não pode se conseguir obter felicidade máxima através dos desejos, dos prazeres carnais dessa vida. Mas Cântico dos Cânticos é diferente, porque ali é o amor alegórico de Cristo com a sua igreja, e Salomão mostra que é possível viver uma vida feliz, de pleno amor, felicidade, satisfação de Cristo e com a sua igreja nesta terra. Cântico dos Cânticos fala de Salomão e de uma tal de Sulamita, talvez da cidade de Sunem. Interessante que no capítulo 1 já mostra que ela amava um pastor ausente. Olha a semelhança dessa Sulamita com a igreja. A Sulamita não é hebreia, não é judia, ela não é da linhagem de Abraão, ela é gentílica. Olha a semelhança. Ela vem do deserto. A igreja vem de terras áridas, terra seca, desse mundo seco e infernal. E ela é atraída pelo amor de um pastor ausente.
ela apaixona com Salomão sem antes o conhecer. E ela confia nele, mesmo ele estando ausente. E a gente vai lendo o Cantares de Salomão, e você não encontra fadiga, você não encontra desilusão, você não encontra enfado, você não encontra ciclos fechados, você não encontra esses tipos de coisas. Você encontra um amor muito lindo, vivido, puro, verdadeiro. E aqui nós nos deparamos no capítulo 3 e no versículo 7 de Cantares de Salomão. Coloca aí para nós aí, Cantares, capítulo 3, versículo 7. Um dia, Salomão está vindo lá ao longe, na sua carruagem. É o rei que está voltando. Eis que é a liteira. Liteira, aqueles carros bonitos que a gente vê antigamente, porque não tinha automóvel, tinha os cavalos puxando uma liteira, aquelas carroças todas enfeitadas, para quem não sabe, onde que estava, geralmente eram os reis, eram as pessoas que tinham muita condição, que andava coberta, tinha uma cortininha, uma portinha. Você já viu isso muito em filmes épicos. Então a liteira, eis que a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela. Isso aqui são soldados dos valentes de Israel. Olha o versículo 11, põe aí o versículo 11 desse mesmo capítulo. Saí agora, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa com que coroou a sua mãe no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração, no dia do encontro da noiva com o noivo. Aqui mostra esse verdadeiro encontro. E esse é o encontro que nós aguardamos da igreja do Senhor Jesus. Nós pertencentes com esta igreja. Um dia nós olharemos para o céu, e esse céu rasgará de alto a baixo, e aparecerá um grande esplendor, e o rei virá descendo sobre as nuvens. Quando ele subia nas nuvens e os discípulos olhavam, os anjos disseram para os apóstolos: não ficais contristados, não ficais entristecidos, porque nesta mesma nuvem que ele subiu, ele voltará. Aleluia. Capítulo 6, versículo 13, deste mesmo livro Cantares de Salomão. Vamos ver aqui. Olha que enigma, pastor Daniel Santo, olha que enigma que tem esse capítulo 6 e versículo 3 de Cantares, o cântico mais lindo de Salomão. Olha aqui: volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos. Porque olhas para a Sulamita como para as fileiras de dois exércitos, ou dos exércitos de Manaim. Olha que coisa tremenda que tem aqui dentro. Primeiro, por que 4 voltas? Vamos lá? 1 volta, 2 volta, 3 volta, 4 volta. Quantas voltas que tem aqui? Pode deixar aí na tela. Quantas voltas que tem? Será que o escritor errou? Será que a Bíblia errou? Será que é uma redundância? Por que 4 voltas? Você já parou para reparar? Por que está dizendo Salomão? Agora é o amado, é Cristo, dizendo para a igreja: volta, 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 volta. E eu fiquei muito intrigado com isso. Eu sou muito curioso, eu não gosto de dormir com dúvida.
E eu fui buscar a resposta desses 4 voltas. E eu encontrei no Novo Testamento esses 4 voltas de Cristo para a igreja. Efésios, coloca aí para nós aí, que depois nós vamos voltar aqui. Efésios capítulo 5, versículo 25. Nós vamos ler o 25, o 26 e o 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por... Então Cristo se entregou pela igreja. Mas nós vamos descobrir agora os 4 voltas. Versículo 26. Primeiro volta. Para o quê? Então o Senhor está dizendo: volta para a santificação. Porque eu comprei você. Eu paguei pela sua vida. E o objetivo deste pagamento, desse preço, eu preciso que você volte para a santificação. O segundo volta, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A segunda volta, a resposta está na purificação. Se a primeira é a santificação, a segunda é a purificação. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. A igreja do Senhor, muitas das vezes tem se distraído com coisas banais. Quantos soldados que têm caído no caminho, quantos que têm parado no caminho, quantos que têm desistido da fé, esfriado. Às vezes não desistiu, mas esfriaram, estão mornos, nem quente, nem frio. Quantos que estão em casa e não conseguem vir mais à igreja? Há uma quantidade, há um número alarmante de desviados, que chega a ser quase equiparado ao número dos salvos que estão dentro das igrejas. Imagine que nós somos quase hoje 100 milhões de evangélicos no Brasil. Há uma estimativa de 60 milhões de desviados. E o Senhor está dizendo, eu vou olhar para esta câmera aqui, ela está me pegando, eu estou vendo ali, deixa eu chegar mais aqui, está centralizado. Você, meu querido internauta, que está na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, com o celular na mão, ou vendo o YouTube pela televisão, essa transmissão, o Senhor está dizendo para você: volta, porque Ele vem buscar a sua igreja, e você faz parte disso. Ele morreu por você, você faz parte dessa herança, você faz parte desse chamado. Volta, 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 volta. Nunca houve um tempo tão fácil para ser crente, mas também nunca houve um tempo para ter crentes descomprometidos como estamos tendo hoje. Nunca houve um tempo tão fácil para ser cristão, mas também nunca houve um tempo para ter tantos escândalos como estamos tendo hoje. Tantas divisões, tantos escândalos, tantos problemas, tantos mimimi, tantos tititi, coisas que não víamos alguns anos atrás. Eu posso dizer isso, eu estou com 52 anos, e desde a minha infância eu sirvo ao Senhor, e eu acompanhei a igreja nos anos 80, nos anos 90, eu fui vendo as modificações.
Nunca houve tanta facilidade para se pregar o evangelho, mas nunca houve gente descomprometida, pessoas distantes, pessoas frias, pessoas de corações gelados, congelados, petrificados dentro da igreja cheia de pessoas perdidas dentro da casa do Pai, pessoas sem compromisso, pessoas que vêm na igreja porque acham a igreja bonita, porque acham que o pastor prega bonito, porque tem um grupo de louvor que louva bonito, mas quando se convida para fazer alguma coisa, para pregar o evangelho, para fazer parte de algum ministério na igreja, há 1001 desculpas. Inventam todos os tipos de justificativa para não estarem junto, para não fazerem parte, não querem se ajuntar, não querem se agrupar. As pessoas estão cada vez mais distantes nas suas redes sociais e saindo das redes pessoais. Nós estamos vivendo um congelamento espiritual, e Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ele está dizendo: volta para a santificação, volta para se purificar, porque eu estou voltando. Versículo 27, nós vamos descobrir os dois voltas. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa. Esse é o terceiro volta, e é o volta que fala da plena união. Um casal não pode estar junto se eles não são plenos em união. Então o Senhor, sendo santo, ele não pode ter uma esposa que não é santa. O Senhor é puro, ele não pode ter uma esposa que não é pura. Isso é lógico. A lógica diz por si só. E como ele é santo, ele não pode ter também uma esposa que não esteja unida com ele, a mesma união, falando a mesma palavra, olhando. Não andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. Tem que andar junto. E ali, e sendo no quarto volta, irrepreensível, que não precisa ficar repreendendo. Tem que fazer isso. Você deixou de fazer isso. É para você fazer isso. Ontem você esqueceu de fazer isso. Hoje você não fez isso. Isso é ser repreensível. E a igreja precisa ser irrepreensível. Irrepreensível quer dizer ter intimidade com ele. Só de olhar já sabe o que ele quer. Só de olhar sabe o que ele está pedindo. Só de olhar já faz por amor, não faz por obrigação, não faz obrigado, porque sabe daquilo que ele quer, daquilo que ele pede, daquilo que ele agrada. Então segue as suas pisadas. Capítulo 6, versículo 13, nós voltamos lá em Cantares de Salomão, porque ele diz: volta, 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 sunamita. Capítulo 6, versículo 13. Isso: para que olhais para a sulamita como para as fileiras de dois exércitos, ou a dança de Manaim. A dança de Manaim era a dança mais linda que tinha naquela época. Uma tradução fala dança de Manaim ou fileira de dois exércitos. Os exércitos faziam uma fileira assim, preste atenção, uma fileira desse jeito, inúmera. Você não via lá o final do batalhão, 1 milhão, 2 milhões, fazia uma fileira, e fazia outra fileira aqui, de mais 1 milhão, e todos aqueles dois exércitos, batia com as espadas no escudo, fazendo uma dança, e a noiva passava no meio dos dois exércitos. Ele está dizendo: volta, volta, porque o banquete está preparado, aleluia. A festa está preparada. E para fecharmos esta palavra do Senhor nesta noite, Apocalipse capítulo 19, por favor, abra para nós. Capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos
e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Agora versículo 8, coloca aí para nós. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças do santo. E versículo 9, e disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus por isso? Se coloque de pé em nome do Senhor. Você está preparado? Tem uma ceia. Tem uma ceia preparada. Tem uma festa. Pastor Daniel, não dá para ver o final dessa mesa. Imagine que serão pessoas dos 4 cantos do mundo assentados nessa mesa. Os que já partiram e os que aqui estão. Os que já partiram e os que aqui estão. E Jesus, Ele próprio, Ele vai servir esta ceia. E você pode perguntar: mas como que Ele vai servir esta ceia? Eu não sei. Você pode também perguntar, e eu perguntava também, como 5 pães e 2 peixinhos alimentou umas 20 mil pessoas, porque era 5 mil homens, fora contar mulheres e crianças. Onde tem 5 mil homens, tem 10 mil mulheres. Onde tem 10 mil mulheres, tem 5 mil, 10 mil crianças. Ainda mais naquela época que as mulheres criavam mais. 20 mil para cima. Calcula-se até 30 mil pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. Tem uma coisa: ninguém vai sentar, ninguém vai levantar para pegar nada nessa mesa. Você vai ser servido. Há um coro celestial. Os anjos que hoje são guerreiros, esses exércitos, eu posso imaginar, a Bíblia não fala isso, mas quando está falando a dança de Manaim, pode dizer o exército de Miguel e o exército de Gabriel, os 2 exércitos enfileirados, frente a frente, um com o outro. Oh, portais eternos, abram-se os portais eternos. Quem é este Rei da Glória? É o justo, é o fiel, é o verdadeiro, é aquele que venceu. Quem é essa que vem subindo do deserto? Quem é esta ataviada como uma noiva para o Cordeiro? Esta é a noiva do Cordeiro, que eu comprei com meu sangue, dirá o Senhor. Eu a remi, eu paguei o preço. E enquanto nós vamos ouvir aqui uma canção, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que esta palavra falou com você. Você foi convidado. Você vai em qualquer lugar porque as pessoas te convidam, mas aqui é o Espírito Santo que te trouxe. Aqui só vem quando o Espírito Santo traz.
Você vai num churrasco, você vai num aniversário, porque alguém te convidou, ou às vezes nem te convidou, mas você vai assim mesmo. Aqui não. Aqui, se o Espírito Santo não trouxer, você não vem. Você está, quando você começou a aprontar para vir aqui hoje, arrumando o seu cabelo, arrumando as suas vestes, lá trocando um sapato, esse não ficou bom, esse não ficou, tal, brigando com o menino para ir para o banheiro, tomar banho e tal, o Espírito Santo já estava. Isso já era um culto. Isso já era um culto. E foi Ele que te trouxe aqui nesta noite. E se você sente que você precisa encaixar-se nesse volta, eu quero que você venha aqui na frente, enquanto estarão louvando ao Senhor. Pode sair do seu lugar, e eu quero orar.